Já vamos voltar para o esporte falando de futebol, mas ainda não é o Corinthians, né? Não, aguarda mais um pouquinho, né? Tá todo mundo apressado para falar, mas vamos aguardar mais um pouquinho. Primeiro nós vamos com o Guarani, que está buscando uma saída para o momento complicado. Um dia depois da posse da nova diretoria, o Guarani começa a reformulação. André Natália, onde mesmo a gente comentava aqui, no momento de decisão, a dispensa do técnico, né? Como é que estão as coisas por lá agora? O corintiano tem que sofrer, né? Tudo na última hora, vocês deixam pro corintiano, né? Vamos falar do Guarani primeiro. Então, o Wilson Tadei foi mandado embora, vai ter que pagar multa, o Guarani vai ter que pagar gerou todo um transtorno, vai ter que pagar para o Wilson Tadei. A primeira providência tomada pelo presidente Álvaro Negrão, a primeira medida ali como presidente, e outras virão para colocar o time em ordem, e agora o Guarani precisa correr contra o tempo, brigar mesmo para fugir dessa crise. Reuniões, telefonemas, entrevistas. Não poderia ser diferente. O novo presidente do Guarani tem muitas questões a resolver nos campos administrativo, esportivo e burocrático, desde compor a nova diretoria a contratar um novo treinador. A demissão do anterior, Wilson Tadei, foi a primeira medida dele à frente do clube. Falamos com o Wilson Tadei, já fizemos um acordo amigável, de agradecer muito o profissionalismo dele. Foi uma pessoa importante, nos ajudou muito. Álvaro Negrão é o terceiro presidente do Guarani em 2 anos. Mesmo concorrendo em chapa única, foi eleito em uma votação conturbada e trabalha para unir as diversas forças políticas do clube. Nós ficamos 30 dias aí reunindo todas as alas do Guarani em função dessa união. Então eu deixei bem claro que era fundamental ter essa união para o sucesso do Guarani. Administrar o Guarani não vai ser uma missão fácil. O clube tem dívidas que somam 120 milhões de reais e crescem 1,5 milhão ao ano. Parar esta bola de neve vai depender de medidas drásticas, como a venda de bens e até mesmo do estádio Brinco de Ouro. Não necessariamente a venda do estádio. Poderemos fazer o projeto que é o entorno, mas ela passa a solução pelo projeto imobiliário, que é uma necessidade realmente que vai poder solucionar. Em meio a tantos problemas, o novo presidente do Guarani tem que se preocupar também com o futebol. Afinal de contas, o Campeonato Paulista começa em pouco mais de um mês e é preciso definir o elenco para 2013. Álvaro Negrão já anunciou que vai ser modesto nas contratações. Ele pretende reduzir os gastos com a folha de pagamento dos atletas pela metade. Esse ano, a soma dos salários dos jogadores chegou a R$1 milhão por mês. Ele diz que está negociando salários com os jogadores atuais e não pretende contratar nenhum atleta caro. Estamos trabalhando em relação ao custo da folha, de atletas, que é um custo muito acima da possibilidade do Guarani. Então já estamos conseguindo alguns resultados, temos alguns empresários, bons empresários que estão nos ajudando. E como recuperar a imagem do clube, que além de tudo foi rebaixado para a Série C do Brasileiro? Eu acredito que com uma união realmente verdadeira, com a volta dos bugrinos, com a volta de empresas e com um projeto sério, transparente e com muita honestidade, a gente vai conseguir reerguer o Guarani. É o que todos esperam, que quem torce pelo Guarani quer. Agora imagina a cabeça do torcedor, né? No meio de tudo isso, de tanta dívida, time na Série C, no Paulista na Série A, e o torcedor sofrendo. Vamos ver, a gente vai acompanhando e torcendo para o Guarani sair dessa pindaíba que está. Tá todo mundo esperando isso.